Me deram aqui para ler porque eu não sei cantar essa música e não a conheço, mas é um presságio para 2023 que eu tenho certeza que vai ser exatamente como está aqui. Consta nos astros, nos signos, nos búzios. Garantem os orixás, em 2023 o meu grande amor há de chegar sim! E esse é mais um Papo de Motel, uma realização da rede de motéis Paradiso. E eu tô aqui para um papo super místico, porque quem de nós nunca foi dar uma olhadinha no horóscopo do crush? Eu faço isso sempre. Putz, verdade. Sempre. Ultimamente tem sido frequente. E a gente sempre quer saber, né? O signo da pessoa, o ascendente, até porque é uma ferramenta para conhecermos as pessoas e para nos conhecermos. Então, vem para esse papo de motel que ele tá místico. E para esse papo de motel, eu convidei o Marcelo Marcondes, que ele é terapeuta holístico e integrativo, e ele vai nos contar por que cargas d'água esse tal de Mercúrio retrógrado interfere tanto na nossa vida. Seja muito bem-vindo, Marcelo! Obrigado, querida Leonina. Maravilhosa. Ai. Tenho muita dificuldade de olhar pra câmera, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Já deu. Já deu. Mas tu pode olhar pra mim. Posso? É mais fácil, né? Eu sou Aí leonina, vai eu gosto que olhem pra mim. Eu sei. Por isso que eu não queria olhar. Estamos no palco. Eu preciso me apresentar, né? Pode falar um pouquinho Já me sobre... apresentou. Mas fala um pouquinho sobre você. Eu sou o Marcelo, né? Sagitariano de carteirinha, insuportável, palestrinha. Mas muito amigo, né? Muito amigo. E obrigado pelo convite, mais uma vez. Achei muito do meu branding pessoal. Olha assim, estar só. num motel fazendo leitura de tarô. Perto da realidade que eu tentei criar pra minha vida. Nós vamos fazer a leitura de tarô hoje? Eu vou te dar um tapinha. Isso eu achei. abraço. Isso eu não sabia, isso é surpresa. Presentinho de Natal. Presente, depende do que tu acha que é presente. Maravilhoso! Depende do que você considera presente. Né? Se um puxão de orelha é presente, é água, tá, gente? Infelizmente. Podia ser gin, né? Podia. Ai, um vinho rosé, um A, vinho branco. a próxima a gente vai providenciar, viu, produção? Por favor, próxima vez, bebida alcoólica. Já fica o spoiler que eu tô aqui. Não vai ser a primeira e única vez que vão ver meu rostinho. Com certeza, porque com certeza o nosso papo vai render. Vai. Estávamos aqui de papo, essa comadrinhagem toda, né? E ó, agora eu quero saber, me conta um pouco do teu trabalho, Marcelo. Dá pra começar falando do meu trabalho, do porquê que a gente tá tão comadre, né? Porque somos 2 signos de fogo e a gente se dá muito bem, diferente do resto do mundo que dificilmente consegue lidar com a gente. Mentira, não é tão difícil assim. Tá, vai lá. É que, né? As donas do zodíaco somos nós, então, enfim. Ótimo. Acho que, como eu sou várias coisas, né? Se resume ao terapeuta holístico, que fica mais simples, porque eu sou formado em várias ferramentas. Tenho 6 formações de estudos empíricos, holísticos, espirituais, integrativos. Se tudo der certo com a minha agenda, eu finalizo o ano com minhas outras 3 formações que estão atrasadas. Uou. Mas o meu trabalho, ele consiste em eu nadar contra a maré, né? Porque eu trabalho num nicho que é extremamente saturado de milagre, de promessa, de loucura, de várias coisinhas que na realidade, tipo, destrói a vida de uma pessoa e ela continua cavando a própria cova. Sem consciência que ela tá fazendo aquilo. Mas eu realmente, assim, eu tenho esse papel como ser humano de trazer realidade para uma coisa que é muito mágica, muito ilusória, muito fantasiosa. Então, parte do meu trabalho ele realmente consiste no terapêutico, né? De realmente trazer as pessoas para a realidade, de que tarô não foi feito para fuçar na vida do ex. Tarô foi feito para entender por que teu ex se deixou, em primeiro lugar. Autoconhecimento, Exato. né? Eu sempre falo, todas essas Exato. ferramentas que nós temos aí disponíveis e que na verdade são ferramentas milenares, né? Exato. Não é à toa que os povos mais antigos do mundo se valiam dos astros, né? Para saber
quando planta, quando colhe. Exato. Por que agora no mundo ocidental só agora a gente veio descobrir tudo isso, né, Marcelo? Só agora a gente começou a ter contato. E eu entendo que sim. Tinha um interesse muito grande para que nós não tivéssemos contato com o mundo superior, né, o divino. Porque daí a gente mantém todo mundo na ignorância, é muito mais fácil, né? Exato. Ferramentas de autoconhecimento entregam autonomia para o ser humano. Exatamente. Pra ele assumir as rédeas da própria vida e não ser mais manipulado por nada nem ninguém. Então, essa é a função do Marcelo, podemos dizer assim, que a tua missão é trazer essa clareza e esse autoconhecimento para a vida das pessoas, para que elas possam se libertar das amarras. Isso. Assim, meu trabalho ele tem diferentes linhas, né? Eu atendo com vários formatos, mas a linha de frente do meu trabalho hoje é o meu acompanhamento terapêutico, que foi um método estruturado junto da astrologia, do tarô, de vários estudos sobre a sombra humana, unindo todas as minhas ferramentas justamente para trazer esse ponto da dificuldade que é tu esperar milagre de uma hora, por exemplo, né? Porque tem muita gente que me procura assim, tipo, resolve minha vida agora, é agora ou nunca. E daí eu olho, tipo, bom, então não é nunca, porque eu não vou resolver nada pra ti. Eu posso fazer muito por ti, mas se tu não fizer nada vai resolver nada. E resolver a vida inteira numa hora é o que faz as pessoas ficarem nessa constância, né? Porque eu vejo que muita gente busca o tarô e a astrologia não para se entender, mas para se justificar, para se validar, para passar pano, para tipo depositar o livre-arbítrio e a ação na mão de qualquer outra coisa externa. E aí por isso que tem tanta gente que tá pronta para dizer que não funciona, que é mentira, até porque signo solar, né, é uma coisinha do mapa astral. Aí, sim, exatamente. Aí vem as criaturas, tipo, o meu signo combina com o signo de alguém? Nem é com o teu signo que tu se relaciona com outra pessoa para começo de conversa. Então, eu vejo que tem essa dificuldade, mas graças a Deus eu vejo que... Graças a Zeus, né? Eu vejo que fui muito afortunado, assim, de não ter que botar a minha metodologia à prova, porque as pessoas que chegam até mim, elas chegam muito filtradas. Eu não engano ninguém, as pessoas olham pra mim, elas sabem que eu não tô ali pra ver se o ex vai voltar, se eu tô ali pra isso, aquilo, se ela vai ficar rica, se ela nem largou um currículo pra trabalhar. Tô ali pra realmente, assim, vamos achar um jeito de fazer as coisas, porque se tu não fizer nada, nada vai acontecer, amada. E eu não quero que tu queime teu dinheiro comigo, porque eu quero que tu fique rica. Mas tu vai ter que fazer alguma coisa pra isso. Maravilhoso. E aí, Marcelo, qual é a nossa maior fonte de prazer, poder, que pode nos ajudar e ajudar também nos relacionamentos? Então, né, eu sempre digo uma coisa muito engraçada de relacionamentos específico, né, porque nossa maior fonte de poder, ela é tudo aquelas coisinhas que nesse exato momento tu sabe que existem aí dentro de ti e tu se convence que elas não são reais, que elas estão escondidas, que ninguém tá vendo. Por quê? Porque o nosso maior poder é a nossa sombra, né, e o que é a nossa sombra? É os nossos julgamentos, as nossas críticas, os nossos medos, as nossas crenças de insuficiência, as coisas que a gente tá tão pronto para apedrejar alguém que tá fazendo, porque lá no fundo a gente quer fazer e a gente não se vê capaz. As nossas vulnerabilidades. Exato, porque dentro do que eu entendo, a própria astrologia, né, a gente entende que tudo é dual e que não tem como existir um sem o outro, porque os signos têm seus opostos complementares, mas o ser humano em si, ele se convence que ele sabe do que ele é feito. Porque a mente, ela tá sempre pronta para contar um monte de historinha, mas todos esses pensamentos intrusivos que tu tem no teu dia a dia, essas reações automáticas. Por exemplo, tu já se pegou assim parado... Eu tô com medo desse Marcelo. Credo, tô tensa, gente. Vai. Por exemplo, tu já se pegou assim parada na frente de alguém, escutando o que ela tá falando, e daí bate uma brisa de vento na tua cabeça e tu assim, bem despropositalmente... O que aconteceria se eu matasse essa criatura agora? Será que eu consigo me livrar do corpo? Será que eu vou ser preso? Maravilhoso! Só que aí tu não age, né? E aí tu se convence que tu não é uma assassina, óbvio. Não matou, não tem a capacidade disso. Mas existe uma emoção ali reprimida correndo dentro de ti. E ela tá pedindo pra ser integrada. Porque quando a gente ama, a gente se convence que a gente não pode odiar. Só que não tem como ter um sem o outro. Então, maior fonte de poder realmente vem de tudo que a gente nega, que existe em nós, mas que a gente tá tão pronto para apontar no outro. Porque é a questão da sombra.
né? Tudo que a gente varre para baixo do nosso tapete tá fadado a sair no externo, que aí vem o ponto de relacionamentos, né? Relacionamentos são o melhor lugar pra gente lidar com a gente. Eu também concordo em tudo. Apesar de eu não ser conhecedora, né, das áreas que tu és, eu estudo muito sobre isso e eu gosto muito de tudo que traga luz para as nossas vidas, né? Tudo que tem a ver com autoconhecimento, Natália tá dentro. Então, toda essa questão, inclusive eu acho que esse papo que a gente tá tendo aqui e todos os outros que eu tenho são... eu tô me conhecendo, eu não tô só trazendo conteúdo para as outras pessoas, mas tá vindo tudo para mim, né? Então, eu entendo que todas as fontes de autoconhecimento são... É tudo retroalimentativo, né? Porque ainda nessa questão do poder, as coisas que mais dói na gente, é difícil da gente resolver na gente, mas é tão simples da gente resolver para uma outra pessoa. Só que ao resolver numa outra pessoa, a gente faz esse processo retroalimentativo de reconhecer que, pô, se eu fiz isso aqui por ti, nada me impede de fazer isso por mim. Só que eu me impeço, eu me limito, eu me travo. As minhas narrativas pessoais, os meus julgamentos, as minhas inseguranças, traumas, né? Porque eu paro do pressuposto que dos teus maiores traumas nascem realmente a tua força, porque ali é onde tu criou o humano que tem dentro de ti, porque senão a gente tá sujeito a muitas coisinhas na superfície do ego, né? O ego, ele precisa ser machucado um pouco pra gente aprender a conviver com ele, porque todo mundo é egocêntrico, todo mundo é em algum nível narcísico, todo mundo é voltado pra si, tem que equilibrar, não tem que matar um pra ter o outro. Exatamente. Realmente, então, essa dualidade, né, Marcelo? E quando o Marcelo traz a sombra, é justamente isso. Tudo aquilo que tá encalacrado lá e que tu não quer enxergar, mas tá lá. Sim. E é justamente isso. Eu sempre falo, né, que o que tu realmente tem que ensinar para as outras pessoas é justamente aquilo que tu veio curar nesse mundo. Então, a tua cura, ela vai ser a cura para as outras pessoas. Essa sombra, ela é tão importante de ser olhada e é por isso que existem todas essas ferramentas para trazer luz a essas sombras, a essa escuridão, para daí fazer reluzir esse ser humano maravilhoso e divino que todos somos, né? Exato. Essa centelha divina. Bem esse lugar do eu profano, né? Da gente permitir que os nossos desejos corram. E não precisa ser domado por eles, mas se a gente não age e alimenta, a gente é dominado pelo medo de desejar alguma coisa. Tanto sexual quanto financeiro. Perfeito. Porque tá tudo atrelado ao poder, né? A energia sexual, ela é um canal de abundância. E a abundância, ela não é só financeira. Exatamente. O amor, ele é infinito. E deveria ser incondicional, né? E quando condiciona tudo, a gente vai se castrando. A gente vai se diminuindo nessas estruturas que todo mundo espera que a gente viva, mas que a gente lá no fundo sabe que não é pra gente. Só que a gente tem medo, né? De ser julgado, ser apedrejado. Hoje, onde eu tô na minha vida, precisei, assim, ó, ter muita resiliência. Porque pra um Marcelo querendo, tinha 15 pessoas em volta dizendo que mais uma vez eu estava fazendo tudo errado. Tomando decisões erradas com a minha vida, mais uma vez sendo o rebelde sem causa que não queria quietar a bunda numa cadeira de faculdade. Ainda bem que tu não quis aquietar. Graças a Deus, porque assim, eu tava na berlina, né? Ou ia, porque... Tu já ouviu falar naquelas velhas frases, né? Traga o seu amor em 7 dias. Mito ou verdade? Eu acho que não é nem mito, nem verdade, é karma. É mito, mas ao mesmo tempo existe um embasamento de verdade, mas é muito subjetivo a várias coisas. Por quê? Porque assim, traga o seu amor de volta, né? O próprio, querida. Porque a partir do pressuposto que você tem a coragem de sentar na frente de uma pessoa, pôs um pé na bunda e pedir o que tu precisa fazer para aquela pessoa voltar, tu tá esquecendo de se perguntar em primeiro lugar o que levou aquele relacionamento a acabar. Tá esquecendo que tu é um ser humano que deveria estar se questionando qual que é o teu valor pra estar correndo atrás de algo que não tá querendo ser perseguido por ti. Porque o tarô, ele trabalha muito diferente do que todo mundo propaga por aí, né? Porque o tarô, ele não é nem que ele consegue, nem que ele não consegue prever o futuro. O tarô, ele consegue prever probabilidade de causa.
Só que a probabilidade de causa depende de fatores energéticos que sejam encontrados com a ação. Ou seja, né, tu ir procurar um profissional para pedir pro teu ex voltar, ou tu fazer uma coisinha mais específica, né? Porque eu não trabalho dessa forma, mas para cada gente Marcelo trabalha. tem 10 adoçadores na internet prontos para... Daí 15 reais que eu faço um adoçamento pro teu ex voltar. E volta. Adoçamento. Volta. Adoçamento. E volta, Jesus. mas aí como é que volta, né? Volta exatamente como tava. E se como tava levou ao fim determinado, a coisa está fadada a se repetir. Porque quando a gente busca o tarô pra qualquer outra coisa que saia da gente, a gente tá invadindo o livre-arbítrio de uma pessoa. E quando a gente invade o livre-arbítrio de uma pessoa, a gente distorce uma linha que estava sendo natural e cria um karma, né? Cria um bloqueio ali. Por isso que a gente vê tantas pessoas presas em relacionamentos abusivos, disfuncionais, gente que tá aí tentando superar o ex lá de 1950 unicamente porque não foi olhar pra si quando saiu daquele relacionamento, ficou esperando a pessoa voltar, sendo que tu ficou ali exatamente onde aquela pessoa te deixou. Aquela pessoa não quer voltar para aquilo e nem tu quer que aquela pessoa volte para aquilo porque, sabe, é muito prejudicial essas coisas. Eu tô sendo muito prolixo, peraí. Deixa eu voltar, mas daí dá um cortezinho. A questão do amor no tarô, ele é muito perigoso, né? Porque tu invadir a privacidade de uma pessoa com uma ferramenta a partir desse lugar e o que eu faço pro meu ex voltar, né? Como que eu resolvo isso? Porque existe como, claro que existe. Só que tu precisa ter um plano, né? Porque quando uma pessoa procura o tarô pra perguntar se o amor dela vai voltar, o tarô que eu conheço é o primeiro a dizer, bom, tu quer mesmo que volte? Então é o seguinte, vamos olhar aqui pra essa falta de valorização pessoal, vamos olhar para essa tua busca incessante por um pai ou por uma mãe dentro do relacionamento, vamos entender os papéis e ver se tu realmente quer isso, porque a pessoa que tá pedindo para voltar não é nem a pessoa que quer que volte do outro lado dessa mudança, porque tu sai de um relacionamento, tu não é mais a mesma pessoa, mas tu fica parado esperando aquela pessoa voltar e ainda mexe com energia e cria um karma, porque daí a pessoa volta, só que volta como? Disfuncional, problemática, cria-se um karma que prende as pessoas ali, porque invadiu uma linha do tempo que já estava escrita. Porque as coisas elas funcionam muito naturais, energia ela se encontra, ela vibra junto ou ela bate choque. Repele. E quando bate choque não tem o que fazer, né? Só que às vezes o nosso ego quer uma coisa muito diferente da nossa alma. E ela pode, por exemplo, estar convergindo durante um tempo e dali a pouco começar a divergir? Exato. Pode? Exato. Porque assim, a questão da probabilidade de causa é que, por exemplo, né, se vem uma pessoa até mim que está muito interessada em reconquistar uma pessoa do passado ou que alguém volte, eu preciso fazer o meu trabalho e encontrar um meio para isso, né? Só que encontrar o meio para isso vem desse lugar aonde existe uma sequência energética de ações que essa pessoa vai precisar tomar para aquela probabilidade de causa acontecer, porque o tarô ele não vai prever o futuro determinando as coisas, porque esse que é o perigo, né? Hoje eu posso, por exemplo, ver uma carta para ti e dizer que, né, teu ex vai voltar. Porque hoje... Deus me livre e guarde, gente. Não. Já tá no meu passado. Calma. Deus... Calma. Deixa não, lá. Assim, mas eu, por exemplo, hoje eu posso dizer isso. Porque hoje ele pode ter o desejo de voltar pra Nath. Mas amanhã ele pode acordar e se apaixonar por outra pessoa. E ele tem livre-arbítrio pra isso. E aí tu ficou com essa verdade determinante que teu ex vai voltar. E criou-se um karma que te impede de olhar pra qualquer outro lugar. Esperando aquela criatura. Perfeito. Aquele presente de Deus. Debochado é ele, gente. Sagitariano. Eu amei esse humor maravilhoso. Ácido. Todo mundo fala que eu tenho um humor assim que, tipo, ninguém... Não, é só te olhar. Tu não precisa nem falar. Não, né? Tu já deixa a pessoa... Eu tô tensa, sério. Pelada. Eu tenho uma capacidade muito cirúrgica, assim, de... Né, eu não vou fazer isso contigo porque você é uma leonina, você, né, não dá pra machucar muito. Mas, senão ela arranha de volta. Não, sabe que eu não sei se o Peixes dá uma equilibrada nisso. Eu adoro, sério, parece que tá invocando
algo ou alguém aqui. Não, mas assim, eu tenho uma capacidade muito cirúrgica, assim, de, tipo, olhar pra ti e jogar, assim, aqui na mesa o teu trauma mais profundo, assim, que, tipo, te lacera por dentro. E nem todo mundo tem estômago pra essas coisas, né? A maioria das pessoas não tem. Não, exato. Justamente porque elas não querem enfrentar Não. isso. É muito... Parece ser mais cômodo ficar naquele status quo, quando, na verdade, há uma grande libertação quando a gente começa a olhar para essas sombras, demônios, Sim. como queiram chamar, né? Pra cada pessoa que faz terapia, tem 5 pessoas que não fazem e são o motivo da pessoa estar gastando com terapia. E já que falamos no tal do Mercúrio retrógrado, alguma previsão aí para 2023 pra gente... A gente vai finalizar 2022 com o Mercúrio retrógrado em Capricórnio, né? Meu Deus do céu! Gente. Todo mundo fala que Capricórnio é o capiroto, né? Não sei. Capricórnio ele é regido pelo pai carrasco do karma, né? Que é Saturno. E a gente vem... 2023 vai ser um ano muito interessante, pra dizer o mínimo, porque a gente tá finalizando com uma história que se abriu há 5, 6 anos, e não que ela vai finalizar agora, mas como o Saturno hoje tá em Aquário, que é um dos signos que ele rege tradicionalmente, antes de descobrirem Urano, e antes disso ele esteve em Capricórnio, tudo que a gente passou nos últimos anos foi presente disso, né? Foi o pai carrasco botando cada um no seu lugar, restringindo todo mundo, castrando nossa liberdade. Tá, mas carrasco mesmo, ou aquele carrasco que tenta fazer algo que é meio retórico o negócio? É a dualidade do quê, né? Porque Saturno, ele é o evento mais temido da astrologia, né? Que é o retorno de Saturno, onde a gente é cobrado muito sobre o que a gente concordou com nós mesmos que íamos vir viver aqui nessa encarnação. Então, Saturno em si, ele exerce esse papel do pai severo, porque ele exige que a gente seja verdadeiro com nós mesmos. Só que ele também é o mais interessado em manter as coisas em ordem, em manter as estruturas. Por Capricórnio ser muito tradicionalista, existe uma ordem e um fator que foi criado há muito tempo atrás que não está funcionando, né? A gente vê no dia a dia que a Terra não está conseguindo andar do jeito que ela deveria, que as pessoas não estão conseguindo coexistir do jeito que elas deveriam, que existe mais briga do que consenso. Então, ele veio desses anos passando pelos signos dele, colocando coisas em ordem, porque agora ele vai para Peixes, né? 2023 vai ser um ano muito diferente do que a gente está acostumado a viver nos últimos anos. Não quer dizer que vai ser melhor nem pior. Só que por a gente finalizar o ano com Mercúrio retrógrado em Capricórnio, Marte ainda vai estar retrógrado em Gêmeos, e várias coisinhas acontecendo para dar outono de 2023, é bem esse lugar onde muitas pessoas, né, principalmente quem não acredita em astrologia, mas também é a primeira pessoa a dizer que o ano só começa depois do carnaval. Que o ano astrológico começa em março, e é justamente com a entrada de Saturno em Peixes, porque... Como pode, né? Exato. As pessoas falam as coisas sem saber, mas o nosso inconsciente coletivo, na verdade, sabe, né? Porque assim, se eu pudesse dar uma dica para alguém em 2023, esteja ciente de quem você não é. Porque tem muita gente tentando controlar o incontrolável. A gente tá vivendo uma temática bem densa de eclipses, e ano que vem os eclipses vão mesclar entre Touro, Escorpião e Áries e Libra, né? Os relacionamentos que não sobreviveram em 2022, eles ainda vão ser... Os relacionamentos que não sobreviveram em 2022 foi a prova de que tá todo mundo precisando de um rebranding de autoestima urgentemente e descobrir o que realmente valoriza na vida. Só que no ano que vem, quem se escapou vai estar sob a auditoria de muito karma, para analisar realmente qual que é o porquê de buscar outras pessoas. O que tu busca para complementar a tua essência e o que tu busca para reproduzir a tua família, para reproduzir os valores que não são teus. A gente tá passando por processos muito densos de lidar com coisas muito delicadas. Porque Escorpião fala sobre trauma, né? Fala sobre abuso, sobre manipulação, sobre perdas, sobre morte, sobre... E Touro fala sobre finanças, sobre estabilidade, sobre segurança, sobre o lugar que a gente tá na Terra. Sobre ação. Exato. Nem tanto sobre ação, porque Touro é aquela coisa, né? Tipo, eu tenho Lua em Touro, é um negócio de milhões, assim. Touro, ao mesmo tempo que é o trabalhador do Brasil, ele só quer...
É um prazer imenso, assim, de tipo, não vejo a hora de acabar meu dia pra abrir minha boa garrafa de vinho e esquecer que a vida existe. Mas Entendi. 2023 vai ser muito interessante. Principalmente pra você e eu, né? Pessoas que há 3 anos vêm levando muito pau de vários movimentos astrológicos, com muita cobrança de separação dentro desse sistema de valores que não tá levando a gente pra onde a gente quer ir, mas pra onde os outros queriam que a gente fosse, né? E uma dica, assim, pra todo mundo, né? Independentemente de signo ou uma dica bem astral mesmo pro 2023. Uma dica astral pro 2023. Tenha seus limites bem definidos e não continue deixando as pessoas passarem por cima das coisas que tu reforça que não vai deixar e deixa. Eu quero que tu faça uma coisinha, tá? Que tu respire fundo, feche teus olhos e me diga, tem que ser o primeiro, tá? Sem loucura na tua cabeça. Se vier 2 números, pode falar, mas eu quero que tu me diga um número de 1 a 72. 8. Só um complemento. Porque assim, eu não... Eita, tá. Não, tá muito claro isso tudo. Eu já tinha... Com 2 cartas eu podia responder, mas eu gosto de fuçar, porque eu gosto de fazer Então coisa fuça. bem feita. Fuça. Seguinte, princesa, né? Rainha. É a meta. Adorei. Estamos trabalhando pra isso, né? Terapia nela. Capaz. Não, é verdade. A princípio, né, como eu te falei antes, isso aqui é o momento presente. Daqui pra frente tu pode mudar o que tu tá vibrando hoje e isso aqui não se torna determinante de forma alguma, né? A partir das tuas ações, coisas podem mudar nessa energia aqui, mas o que eu tomei liberdade de perguntar é ver um geral de como vai estar a tua vida amorosa em 2023, né? O que o tarot tem a dizer sobre a entrada de uma pessoa na vida dela e o que ela precisa fazer pra isso. A nível de oportunidades, aparentemente vai surgir, né? Só que existe um lugar aqui onde tá realmente te questionando o que tu aprendeu com todas as pessoas que tu já se relacionou sobre esse confiar no desconhecido e se mostrar inteira quando tu entra num relacionamento, porque eu vejo que tu se esconde muito às vezes de início, espera, bem aquela coisa do joguinho, sabe? Tipo, se eu demonstrar demais, vai correr. Se vai correr porque não tem espaço pra, né, pra todo esse amor dessa leonina. Só que tu tá chegando no final de um ciclo, acuso dizer, né, por causa dessas cartas aqui, de realmente compreender a tua responsabilidade individual dos teus términos, compreender a parcela que tu teve pra não somente culpabilizar as outras pessoas, porque eu vejo que tu tá saindo de um lugar de muita estagnação, né? E vitimização até aqui, meio que defensiva, com esse lugar de não estar pronta para se relacionar, mas com desejo, porém precisando urgentemente trabalhar esse lugar maternal mesmo, porque eu vejo que tu tem muita dificuldade de ser parceira, né? Tu meio que se coloca nesse lugar maternal, de cuidar, de se preocupar, e tipo, tem muita gente que naturaliza isso, mas não Isso aí, tá certo. isso aí foi... Gente, juro por Deus, foi a minha... Foi na verdade, o objeto de discussão da minha terapia segunda-feira de manhã. Viu, gente? Exatamente sobre isso. Pelo menos sou competente. Deu parar de querer cuidar e só cuidar. E o que eu tô recebendo em troca. Exato. Só que aí que tá, o próprio tarô falou que eu já te falei, né? Que tu vai ter que botar um cropped e se botar pra jogo. Porque hoje nada tá te impedindo, tu tá se impedindo. Porque eu te pedi pra puxar uma carta e você puxou um pajem de inspirações, né? Um pajem de paus. Acuso dizer que isso é o padrão que ela repete de se relacionar com pessoas, assim, desconhecidas de responsabilidade afetiva, né? Pessoas que dizem tudo que ela quer escutar pra conseguirem o que eles querem dela e aí depois, risos. Só que tu tem muito medo de se relacionar com outra pessoa diferente, com outra pessoa agora, porque em algum nível tu tá rogando o teu passado no teu presente e precisando compreender que os teus medos hoje são referentes às coisas que tu já viveu.
Só que se tu ainda acha que tu vai repetir alguma coisa, tu também tá ensinando pra vida que tu não melhorou nada nesse tempinho sozinha, e ambos sabemos que não é verdade. Tu aprendeu muito sobre ti mesmo. Sobre não levar o teu ego pra relações, porque aonde o ego entra, o relacionamento perde. Eu vejo que tu sempre teve que brigar por sobrevivência dentro de relacionamento, brigar pra ser vista, brigar pra ser amada. O famoso assim, ensinar um cachorro a miar, né? Tentar ensinar uma pessoa como te tratar. Tu precisa ter teus limites muito bem definidos quando uma pessoa entrar na tua vida. E alimentar esse otimismo de que tu aprendeu pra realmente viver uma relação com base no que tu quer. E não nesse papel realmente que me parece que tu reproduz muitas coisas da tua mãe em relacionamentos. Já se pegou vendo ou a pessoa sendo parecida ou tu sendo parecida com a tua mãe? Total. Se sente hoje perto de quem tu é de verdade? Ciente da tua essência, dos teus valores, dos teus limites? Hoje sim. Então, eu acredito que 2023 vai sim ser um ano muito positivo pra tua vida amorosa. Mas cuida, né, com esse mesmo padrão de, né, acuso dizer que ela gosta de cara, não sei se é gente mais nova, que ela se atrai muito, espero que, não, porque é a coisa do interno, né, de idade é só um número. Ah, sim, com toda certeza. Exato, a idade não, a essência mesmo. Exatamente, relacionamentos muito infantis. Do homem com dificuldade de crescer, e ela vai lá muito infantis. E deixa eu pegar na mãozinha e levar, né? Exatamente. Que nem a mamãe leva na escola. É, exatamente. Deu pra ti. Desse padrão. Corta! Porque tu aprendeu, tá aqui dizendo que se tu confiar e realmente assim parar de se defender contra algo que não tá mais aqui. Porque eu vejo que tu trabalhou muitos traumas nos últimos anos. Muitos medos desse lugar onde, quando tu não tá vendo o que tá acontecendo no relacionamento, tu tá projetando os piores cenários possíveis, né? Ela é a típica que fica ali sentada com o celular. Gente! Eu já descobri tanta coisa! Não, e a minha psicóloga sempre me fala, Natália, dados de realidade, Natália. Dados de realidade, por favor. Dados de realidade. Volta. Senão é só loucura. Senão... Só loucura. O que é isso? É o meu peixes? É, ascendente de peixes com tudo o teu mapa, né? Ele configura esse lugar de tu manifestar a desgraça na tua vida. Porque se tu botar foco no que tu não quer que aconteça, tá fadado a acontecer. Porque tu não tá pronta pra lidar com o melhor lado dessas coisinhas, né, princesa? A gente manifesta muito mais fácil com medo. Se tá com medo de ser corna, vai ser corna. Vai ser corna. Vai. Amanhã. Eu sei, eu fui. Digo por propriedade Super. de caos. Então, Marcelo, eu queria brindar contigo ao meu ano de 2023. Essa terapia ao vivo. É uma terapia ao vivo e em cores. E dizer pra quem tá aí nos escutando que pode achar o Marcelo como nas redes sociais, Marcelo? O Marcelo, ele... Nossa, já saiu do corpo e foi. Saiu, voltou? Volta, Marcelo, volta. Como é que te encontra nas redes sociais? Em redes sociais, hoje meu principal meio de trabalho é o Instagram, né? Marcondicelo 13, o número 13. Mas eu atendo presencial no Clinical Center aqui em Passo Fundo, tenho meu consultório. Tenho... Tu atende online? Atendo online em 4 países. Em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos e na Itália também. Tenho diferentes atendimentos, né? Eu tenho meu acompanhamento terapêutico, tenho leituras individuais, leituras de tarô, de mapa astral, tudo lindo, porque eu sou muito metido nesse lugar onde eu gosto de estudar as regras para burlar as regras, né? Então, se você tem interesse em ficar rica, mas fazer terapia para isso, venha comigo. Ai, que amor. Que eu tenho até um mestrado em Reiki de dinheiro. Eu faço chover dinheiro na cabeça das minhas pacientes. Ai, amei. Olha aí, ó. Eu tenho provas escritas, tá lá no Instagram pra todo mundo ver. Maravilhoso. Então tem que ir lá, dar uma olhadinha no Instagram do Marcelo. O meu é @nat.busato. E nós vamos provavelmente ter mais coisinhas aí pra conversar, né, Marcelo? No nosso papo de motel. Exato. Ou alguma coisa aí com a rede de Motéis Paradisos e o Marcelo. Porque esse ano de 2022 não pode acabar só desse jeito aqui, sem o Marcelo dar mais uma pincelada. 2022 foi um ano muito desafiador e dizem as vozes da cabeça que o Marcelo vai entregar algo muito bom pra todo mundo começar 2023 com o pé direito, né? Mas vai ter que esperar e pagar pra ver. Olha só, então tá, aguardem que ele volta, gente. Ele se faz um pouco assim, mas ele vai voltar. O meu jeitinho.
Tchim, tchim. Querida, tchim. Gente, que nervoso. E esse foi mais um Papo de Motel da rede de motéis Paradiso. E eu te encontro na próxima pernoite. Mas a pergunta que não quer calar: foi bom pra você? Pra mim, foi um prazer. Ótimo.